Então, temos uma luz aqui atrás. Veja bem, o espaço natural é aquele espaço, aquela paisagem que existe quando nenhuma atividade humana exerceu pressão sobre ele. Então, você tem lá uma paisagem. E naquela paisagem não tem nada feito pelo humano, nem hoje, nem há tempos atrás, você vai ter uma paisagem natural. Ou seja, o espaço natural hoje em dia praticamente não existe no mundo. Por quê? O ser humano, o trabalho humano, já atuou em todas as partes do mundo. Então, o que nós vamos ter hoje é o espaço geográfico. Então, o espaço geográfico, o que é? É o espaço natural que foi transformado pelo trabalho humano. Tudo, qualquer coisa que o ser humano e a sociedade humana faça, vai produzir o espaço geográfico. Beleza? Outra questão é isso aqui, ó. O trabalho humano transforma a paisagem. Então, o trabalho humano produz uma transformação da paisagem. Aí, nesse material da SEDUC, vocês viram, né? Nós tínhamos uma imagem de um morro, uma montanha, e foi feita uma escultura naquela montanha. Então, aquela escultura só existe porque o ser humano atuou. Na outra imagem do material da SEDUC, nós temos uma região com uma agricultura de terraços. Então, ali, antigamente, existia uma vegetação natural, né? Antes do homem atuar, existia uma vegetação natural, com os tipos de vegetação daquela região. O ser humano foi lá e ele modificou. Primeiro derrubou toda aquela floresta inicial, né, natural que existia, fez os terraços e plantou. Aí tira aquela foto. Então, aquela imagem que a gente está vendo é o quê? Foi a transformação de uma coisa que era natural, com a vegetação natural, né? O ser humano fez os degrauzinhos, os terraços, e plantou alguma coisa. Então, ficou aquela nova paisagem. A paisagem antrópica, a paisagem associada com o trabalho humano, que a gente vai chamar de espaço geográfico, por causa da atuação do trabalho humano. Outra coisa que é citada no texto é que o trabalho humano pode ser dividido em setores econômicos, né? Então, existe o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Tá? Por que foi feita essa divisão? Para os pesquisadores, os estudiosos, entenderem melhor, né, o funcionamento da economia. E o efeito da economia no espaço geográfico, na paisagem. Né? Então, por exemplo, o setor primário, ele vai produzir uma paisagem mais rural. Enquanto que os setores secundário e terciário vão produzir uma paisagem mais urbana. Mas, professor, tudo bem, foi dividido em setor primário, secundário e terciário. Mas o que é setor primário? O que é setor secundário? E o que é setor terciário? O setor primário é associado com agricultura, pecuária, extrativismo vegetal. Enquanto que o setor secundário é relacionado com as indústrias, construção civil e também extrativismo mineral. E o setor terciário é associado com que atividades econômicas? Com o comércio e a prestação de serviços. Ok? Para reforçar mais isso, vamos uma pequena apresentação aqui do PowerPoint.
O espaço natural. Então, você tem uma floresta, deve ser uma área que chove bastante. Você tem um rio de planície, porque é um rio cheio de voltas, não é um rio de montanhas, nem de planaltos, um rio de planície, fica dando esses meandros, essas voltas. E você não vê nenhuma atividade humana nessa paisagem. Então, esse recorte do espaço geográfico, essa paisagem, você vai ter um espaço natural. Já que nesse desenho seria um espaço geográfico, um espaço que sofreu o efeito do ser humano. Então, você tem a construção de cidades, a parte de transportes, o avião, a logística, vai ter um aeroporto, você tem as indústrias, você tem o lixão ou aterro sanitário, você tem a agricultura. Então, você vê que é uma paisagem, é um espaço geográfico, uma paisagem antrópica, né? O homem atuou. Então, quando o homem atua, transformando a paisagem natural, esse espaço, em vez de ser espaço natural como esse, passa a ser um espaço geográfico. Falou espaço geográfico, falou atuação do ser humano, sociedade humana. Quanto aos setores econômicos, né, que são produzidos pelo trabalho da sociedade, aqui está melhor explicado aquilo que lá na lousa deu no primeiro momento. Então, você tem o setor primário, que é a agricultura. Né? Então, você vai plantar laranja, cana-de-açúcar, trigo, agricultura. Pecuária. Então, você vai fazer criação de bovinos, ou cavalos, etc. Então, a pecuária é a criação de animais. E o extrativismo vegetal. Qual é a diferença de extrativismo vegetal para a agricultura? A agricultura, o ser humano vai lá e planta, depois colhe. No extrativismo vegetal, o ser humano só vai lá na floresta, ou no lugar que for, e extrai. Ele só extrai, ele não plantou aquilo, ele só vai extrair. É o extrativismo vegetal. Outro setor econômico produzido pelo trabalho humano é o setor secundário. Né? Lembrando que o setor primário acontece mais, ele predomina onde? Na área rural. O setor secundário, que predomina mais no meio urbano, ele vai ser representado pela indústria, construção civil e pelo extrativismo mineral. Qual a diferença entre extrativismo vegetal e extrativismo mineral? O extrativismo vegetal, você vai numa floresta e extrai, por exemplo, palmito. Já no extrativismo mineral, você não vai na floresta extrair algum tipo de vegetal. Você vai extrair um minério do subsolo. Então, você vai precisar de certas máquinas. Principalmente aqui nós falamos de um extrativismo mineral de empresarial, de grandes proporções. Né? E ele vai ser como se fosse uma indústria, né? Então, por isso que ele pertence ao setor secundário. Já o setor terciário, que também predomina nas cidades, no meio urbano, ele é formado pelo comércio e pela prestação de serviços. Muita gente pergunta assim, mas o que seria exatamente prestação de serviço? A prestação de serviços seriam os bancos, hospitais, escolas, transportes, turismo, segurança, e etc. Por quê? No comércio, o que se vende? Se vende um produto tangível, uma mesa, uma lâmpada, 1 quilo de açúcar, né? Isso é um comércio. O banco, o que ele vende? Ele vende um produto que às vezes você não enxerga. O hospital, o que ele vende? Um serviço. A escola, um ensinamento. Os transportes, o deslocamento.
de um lugar para o outro. O turismo, né? Proporcionar aquele prazer, aquele lazer, ou negócios. Segurança, proteção. Então, a prestação de serviços se diferencia do comércio, porque você não tem um bem tangível. Outra questão abordada, que eu reforço aqui, é a questão das paisagens antrópicas. Então, as paisagens antrópicas produzidas pelo homem são fruto do quê? Do trabalho. Tá? E essas paisagens antrópicas, elas são principalmente divididas em duas: a paisagem rural e a paisagem urbana. Na paisagem rural, predominam as atividades primárias. E você tem baixa concentração de habitações humanas. Uma casinha aqui, uma casinha ali. Perfeito? Veja bem que no meio rural você pode ter uma indústria, você pode ter um comércio. Mas isso não predomina. O que predomina vai ser a agricultura, ou pecuária, ou extrativismo vegetal. Já no meio urbano, você pode ter lá uma hortinha, que seria a atividade primária? Pode, mas isso não predomina na paisagem urbana. O que predomina na paisagem urbana são as atividades secundárias e terciárias, as indústrias, os comércios. E também, se você for levar em conta as habitações humanas, na paisagem urbana você tem alta concentração de habitações, uma do lado da outra. Você vai lá no meio rural, é uma aqui, outra ali, bem espaçada, né?